Como eu falei para os irmãos, né, o livro de Apocalipse é um livro que desperta muitas curiosidades e geralmente gera muitas dúvidas também e causa muito temor e tremor, né? Algumas pessoas quando lêem o livro de Apocalipse ficam apavoradas. Mas o livro de Apocalipse é um livro que a gente tem diversas interpretações acerca dele. Mas o livro de Apocalipse, sem sombra de dúvida, é um livro que começa a sua leitura, vamos dizer, dele, traz justamente para nós acerca do triunfo definitivo de Cristo, acerca do desfecho da história, né, segundo aquilo que o Senhor determinou que aconteceria e como ocorreria. Então, o livro de Apocalipse não é nada mais, nada menos que um livro profético que traz a revelação acerca de acontecimentos futuros, segundo aquilo que o Senhor determinou que aconteceria e ocorreria. O livro de Apocalipse é um livro de certeza, é a certeza da vitória, é a certeza da conclusão do projeto de Deus. Então, é uma conclusão vitoriosa, a qual o Senhor já antecipa o fim de tudo, o fim do diabo, o fim dos inimigos, o fim de Satanás, o fim do falso profeta, o fim do anticristo, o fim de todos aqueles que não se dobraram ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor já antecipou o final para mostrar que não há ninguém sobre a face dessa terra, ou abaixo da terra, ou em cima da terra, que poderá frustrar os planos do Senhor. Então, geralmente, qualquer um de nós, quando temos um projeto, né, alguma coisa que possa ter algum perigo, que possa dar errado, nós geralmente não contamos para os outros ou não comentamos para todas as pessoas, porque nós pensamos que alguma coisa pode ser ainda frustrada dentro desse plano. Mas o Senhor tem tanta certeza e garante a certeza de que tudo acontecerá, a tal ponto que ele já antecipou como tudo ocorrerá e como terminará. Então, o livro de Apocalipse, primeira coisa, é um livro de natureza profética, o único livro de natureza profética na Bíblia. Contudo que Mateus, nós vamos ver falando sobre profecia, Jesus vai falar sobre profecias nos evangelhos, né? Mas o livro, no seu livro completo sobre natureza profética, é o livro de Apocalipse. Foi escrito por João, o apóstolo João, na ilha de Pátimos, pelo ano de 95 aproximadamente depois de Cristo, onde ele recebe essas revelações. A igreja havia passado já por algumas perseguições, e essa perseguição, onde João está escrevendo esse livro, é a segunda perseguição. A primeira aconteceu por Nero, 64, 67, onde aqui acontece a morte de Pedro e a morte de João, e aí no ano 95 depois de Cristo, Domiciano traz uma grande perseguição, e por causa dessa perseguição João está preso na ilha de Patmos, e é nessa ilha que ele recebe essa revelação e ele escreve o livro de Apocalipse. Então, no contexto destas perseguições que estão acontecendo, João está preso por causa dela, né, das perseguições, por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo, quando ele começa escrevendo o livro de Apocalipse, e ali o Senhor apresenta a revelação. Há algumas interpretações acerca do livro de Apocalipse, várias, mas há quatro interpretações que são muito discutidas e debatidas, né? Mas a maior delas é justamente aquela que nós, como assembleianos, vamos dizer assim, dentro da nossa visão teológica, né, escatológica, né, escatologia é acerca do estudo dos acontecimentos futuros, é que nós defendemos, que é chamada como futurista, né? Do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, João está falando de eventos que são alguns no seu contexto resumidamente passado, a maioria do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 presente, e do capítulo 4 a seguir são eventos futuros, e é justamente que o livro de Apocalipse vai tratar sobre eventos futuros. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa primeira parte. Então, capítulo de número 1, o apóstolo João vai dizer que ele recebe essas revelações do Senhor Jesus Cristo. Então, ele recebeu tais revelações para que o Senhor mostrasse a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, João está falando de coisas que futuras. Esse breve deve acontecer não é dentro de uma visão no sentido apenas humano, num calendário nosso, né? É dentro dos projetos de Deus, sendo que nós estamos sujeitos ao tempo, mas Deus não, né? Nós vivemos do cronos ali, no cronômetro. O Senhor não. Sim, o tempo de Deus é o tempo eterno, diferente do nosso.
E o Senhor não está sujeito ao tempo, até a eternidade é sujeita a Deus, isso que é maravilhoso. Então João vai falar dessa revelação que ele recebe no capítulo de número 1, vai falar acerca do Senhor Jesus Cristo, vai dizer que o capítulo de número 1, versículo de número 9, João estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, ou seja, estava prisioneiro nessa ilha por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar desse encontro que ele tem com o Senhor Jesus, a partir do versículo de número 10, que ele diz que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor aqui é o domingo, né? E ele ouviu uma voz por trás dele, essa voz tão forte como trombeta, e diz para ele aquilo que ele visse era para ele escrever no livro. E escrevia, e ele vai dizer que escreve-o num livro e envia às 7 igrejas. A primeira parte ele vai escrever para as 7 igrejas, que são depois no capítulo 2, nós veremos falando sobre essas igrejas, né, que está ali na sequência. João vai escrever para igrejas que estão na Ásia, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa Ásia, no sentido que havia, eu vou usar aqui o termo, no continente asiático, né, nessa região da Ásia Maior, depois havia a Ásia Menor e havia a Ásia, que era uma região dentro, que ficaria dentro da Ásia, que seria outra região chamada Ásia. Então, onde estavam localizadas essas 7 igrejas, e dessas 7 igrejas aqui, são igrejas até mesmo que o apóstolo Paulo já havia escrito, que, por exemplo, ou fundado como a igreja de Éfeso. E aí, e depois João torna-se, né, também o pastor da igreja de Éfeso. E aí, João está escrevendo para essas igrejas para falar acerca da situação destas igrejas, onde ele vai começar a escrever para cada uma dessas igrejas. Então, aqui já é a parte presente do que João está escrevendo. João está dizendo a situação em que cada uma dessas igrejas se encontravam. A perseguição não era apenas externa que acontecia, mas estava acontecendo uma perseguição interna. E além de uma perseguição interna, está acontecendo uma corrupção dentro da igreja. A igreja estava tornando-se corrompida já nesse período da história. Você vai ver aqui que dessas 7 igrejas que João escreve, apenas uma delas não recebe a repreensão pesada do Senhor. Apenas uma delas. Todas as outras vão receber a repreensão. Do capítulo 2, falando dessas igrejas, entrando no capítulo de número 3, apenas uma não recebe uma repreensão pesada, que é justamente a igreja de Filadélfia. Mas para todas essas igrejas, o Senhor vai sempre escrever, tanto para a igreja de Éfeso, quanto para a igreja de Esmirna, quanto para a igreja de Pérgamo, Tiatira, quanto para a igreja de Sardes, para Filadélfia e Laodiceia, ele vai dizer a mesma palavra: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. Então o Senhor está falando da igreja que ele conhece. E o Senhor se descreve para João como aquele que anda entre os 7 castiçais, ou seja, ele está caminhando, ele está vendo o que está acontecendo. Em capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer: eu tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor está dizendo: eu tenho, eu possuo. Em momento algum ele diz que ele desceu ao inferno, tomou essas chaves do diabo, como ouvimos, talvez, alguém já ouviu muito aí em pregações. Não, ele diz: eu tenho. Ele tem autoridade. Ter chaves é ter autoridade para abrir, para poder fechar. E é isso que ele está dizendo para João. Então, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo de número 3, de forma muito resumida, João está falando de acontecimentos presentes, das visões que ele estava tendo, acerca do que estava acontecendo com as igrejas, da corrupção que estava acontecendo dentro de algumas igrejas. Vai ver Jesus repreendendo muito essas igrejas. E um termo interessante, irmãos, o Senhor vai descrever aqui, vai escrever aqui no capítulo 3, versículo de número 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Geralmente algumas pessoas usam esse versículo para falar de um culto evangelístico, né, que para o pecador se render, que Jesus está batendo na porta do coração dele para entrar e tal. Não, mas João não está falando sobre isso. O que João está dizendo aqui é de uma igreja, a qual, por causa da corrupção que havia dentro dessa igreja, que é a igreja de Laodiceia, a qual o Senhor repreende de forma muito veemente, de forma muito forte, né, de forma muito incisiva essa igreja. E o Senhor vai dizer para essa igreja lá, que havia colocado ele para fora, né? Eu usar a expressão assim, é um termo muito forte mesmo, deixaram Jesus de fora da igreja. A igreja foi começando a se corrompendo aos poucos, a tal ponto que Jesus estava na porta, e da porta Jesus foi para fora. E agora, por misericórdia, o Senhor está batendo na porta
para entrar, para dar uma oportunidade para essa igreja, para aquelas pessoas mudarem. Ou seja, chamamos o termo desviado, se desviaram. Jesus está batendo na porta para entrar, para poder mudar a situação que eles estavam vivendo. Então, são pessoas que haviam colocado Jesus para fora, vamos dizer assim, da igreja, né? Não no sentido de que alguém tem o poder de expulsá-lo, não é isso. Mas se a pessoa não quer, Jesus não vai ficar ali chorando, implorando para a pessoa ficar com ele de forma alguma, né? Ele é Senhor de todas as coisas. Então, essa é uma parte interessante. Então, nós temos uma visão futurista. A partir do capítulo 4 vai começar uma visão futurista. E João escreve a partir do capítulo de número 1, 2 e 3, né? 2 e 3 escrevendo as igrejas, capítulo 1, a revelação, né? Jesus vai dizer, e o termo interessante aqui para nós compreendermos está no versículo de número 19. O Senhor vai dizer, escreve as coisas que tens visto, ou seja, presente, as que tens visto, ou melhor, o sentido passado e também presente, as que são, os que estão acontecendo, e as que depois destas hão de acontecer. Então, o livro de Apocalipse se divide nessas 3 partes, passado, presente e futuro, mas a ênfase maior é o futuro, por isso que nós temos a nossa interpretação, uma interpretação mais futurista, né, de coisas que ainda vão acontecer, que é a interpretação majoritária das igrejas acerca do livro de Apocalipse, coisas que irão acontecer. E aí o Senhor está escrevendo para João sobre isso, escreve estas coisas. As coisas que são, as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. E depois destas, aí no capítulo de número 4, versículo 1, que ele vai começar dizendo, depois destas coisas. Então, capítulo 4 a seguir vai falar de uma visão futura. Então, resumidamente, só para a gente ter mais ou menos uma base do livro de Apocalipse, e amanhã eu falo do capítulo 4, capítulo de número 5, mas a nossa leitura de amanhã será o capítulo 16 e o capítulo 17. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida aí, envie sua pergunta, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.